Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Obrigado ao Eric e ao grupo por esse espaço transgressivo de trazer para a universidade temas que cada vez mais a gente começa a ter um desejo de inserir nesse universo da academia. E vocês, como o presente da academia, me fazem muito feliz de terem um espaço com temas de diversas fontes e origens. E estava vendo aqui uma pessoa com livro ancestral também, da cosmovisão dos nativos da Índia. Isso é muito legal, me deixa muito feliz. Já começo assim, vibrando alto com vocês. Eu sou o Diogo, eu tenho um nome ancestral também. Meu nome ancestral é Prema Avatar Das. Eu faço parte de uma comunidade que estuda o Vaishnavismo. A gente tem mais de 200 centros de investigação e estudo, entre eles a Universidade de Sabedoria Ancestral, que é um projeto que a gente começou de forma colaborativa com os nativos da América. Então, considerando já 30 anos desse movimento Vaishnava dentro da Colômbia e mais de 60 anos no Ocidente, os sábios da América, que são os nativos, eles fizeram um encontro com os representantes da nossa comunidade e fizeram um pedido. E o pedido foi com que a gente pudesse criar um espaço transdisciplinar, intercultural, onde os nativos pudessem aprender o que o homem branco faz de bom e a gente aprender a cultura e a cosmovisão deles para trazer para a cidade. Porque passou uma série de eventos e a Mãe Terra estava pedindo para eles que eles usassem o conhecimento agora para ensinar os seus irmãos menores a compreender um pouquinho da natureza, que é um conhecimento que hoje está desconectado dos nossos meios tradicionais de educação. Então, a gente tem a intenção de dividir com vocês um pouquinho desse espaço de investigação que tem 4 anos. Eu estou fazendo parte A2, sou um mensageiro, um estudante, estou aprendendo. E qualquer coisa que vocês perguntem que eu não saiba responder, a gente troca correio, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Skype, qualquer outra coisa que apareça ou que já apareceu e eu não conheça, para a gente continuar comunicando. E claro, o Eric estava me pedindo para invocar aqui a presença da outra docente investigadora, que é representante internacional da Universidade de Sabedoria Ancestral, que é a Laura, que teve um problema de saúde agora e está se cuidando. E a Laura é uma investigadora que desenvolve metodologias com a observação dos nativos. Ela entra na convivência, e já faz 4 anos que ela convive com eles, e começa a sistematizar o conhecimento deles para que a gente possa ter um processo de aprendizado mais rápido. E também porque os nativos eles não escrevem, muitos somente falam, cantam, dançam ou colocam todo o seu conhecimento nas suas casas, nas suas roupas. Existe muita simbologia, então a gente vai transformando isso em teoria. E a Laura ela é especialista em criar um resumo de muitas teorias em um desenho. Algum desses desenhos aqui que a gente está vendo tem muito do trabalho dela, então eu queria honrar a presença dela e agradecer. Ela está aqui em Brasília. A gente vai ter um espaço de vivência, que a gente acabou de ser informado do grupo, que a ideia também é fazer um espaço de teoria e vivência prática na próxima terça. E a Laura, vamos então torcer para que esteja presente na vivência, porque ela tem muito conhecimento e cuidou dos nativos durante 4 anos em eventos que a gente fazia para que as pessoas pudessem conversar, trocar conhecimento. E aí, desses encontros saíram muitas coisas bonitas que eu quero compartilhar com vocês. Então, para a gente pegar um pouquinho de ritmo aqui, a história da universidade nasce no Rio de Janeiro, na Rio Mais 20. A Vandana Shiva, que é uma ativista muito conhecida, que defende as sementes,
orgânicas, que luta contra multinacionais que estão trabalhando com a transgenia, e que aqui no Brasil a gente tem um histórico muito infeliz, né, de ter um Conselho Nacional de Biossegurança extremamente favorável e aos pareceres que são feitos pelas próprias empresas que pagam os investigadores, né? A Vandana Shiva, ela teve presente com muitos ativistas e viu essa condição que a gente está nesse momento vivendo, onde o conhecimento ancestral ele cada vez mais fica perdido e a vida passa a ser objeto de mercadoria, passa a ser objeto de uma ação desvinculada da ética. E eles fizeram uma reunião e disseram o seguinte: o que a gente pode fazer nesse sentido para colaborar? E eles criaram um pacto. E esse pacto foi expandido por todo mundo e se chamou Pacto Mundial Consciente, em 2012. E tinha a ideia de unificar redes. Então já havia muitas redes, a rede de proteção aos direitos da natureza, a rede de proteção às águas, dos animais, um movimento orgânico crescendo, mas como a gente estava de tecido, como a gente estava em relação também a toda essa camada de aprendizado coletivo, inteligência coletiva. E a Vandana, junto com o Paramahansa Swami, que é um monge revolucionário, assim como a Vandana, eles são muito amigos, se uniram nessa causa e conversaram com muitas pessoas, entre elas os sábios e os nativos, as autoridades espirituais que cuidam da defesa dos seus territórios de muitos países. E aí nasceu o projeto. Hoje a nossa visão como jovens é replicar a mensagem desses avós, dessas autoridades espirituais, dessas pessoas que estão recebendo cada vez mais alertas dos espíritos da natureza e da Mãe Terra, como eles chamam em muitas comunidades de muitos nomes diferentes, mas que significam o mesmo. Tonansi, Pachamama, Bhumimata, a gente tem uma infinidade de termos para a divindade feminina ou masculina, e é pedido que a gente acelere o processo de replicação dessa mensagem, para que a gente possa acelerar o processo de transgressão, que seria romper com a estrutura que está causando, segundo um científico que trabalhou na NASA, que é muito conhecido por ter feito a teoria de Gaia, James Lovelock, passando hoje pelo 6º processo de extinção da humanidade. Nesse processo do livro chamado Gaia, o Alerta Final, o James Lovelock ele coloca agora no seu último livro que a gente já está passando pelo 6º processo de colapso da humanidade, não do planeta. A humanidade está acelerando o seu processo por conta das mudanças climáticas e da contaminação e do uso indevido do espírito da natureza, porque a gente aprendeu a não usar a palavra recurso, porque na verdade não existe recurso, existe vida. Todo que a gente considera como recurso ou como matéria, para os nativos, para a sabedoria ancestral, é reconhecida como espírito. E é parte fragmentária do grande espírito e nós somos representantes dele. A forma humana é uma condição, uma manifestação muito elevada para eles. E o ser humano se esqueceu de ser humano. Ele esqueceu qual é o seu papel na natureza, que é o papel de guardião. É o papel que tem a única capacidade na natureza de se relacionar com a divindade. Todos os animais, eles têm as mesmas condições que os seres humanos. Eles comem, dormem, se reproduzem, se defendem. E o ser humano tem uma faculdade que se chama inteligência e consciência, e que isso difere-se de outro animal, né? E essa faculdade de inteligência, se ela não for utilizada para que possa entender qual é o seu papel na Terra, qual é o seu papel, a gente usa muito a palavra orgânico, estudando a etimologia da palavra orgânico, né? Que vem de órgão, que significa ser instrumento do todo, e que está muito relacionado cientificamente com muitas teorias, como de James Lovelock, que chegou à conclusão sozinho, trabalhando na NASA e também como médico, de que o planeta é um ser vivo.
Então, teoria do caos, sistemas complexos, toda essa visão biomimética que já está na academia, já pelo menos desde 1940, já se sabe que o planeta é um ser e uma entidade viva. Isso é sabedoria ancestral, e a gente naturalmente tem isso dentro da gente, e qualquer pessoa que seja capaz de parar para observar a natureza vai saber que ela está viva, que ela está se comunicando e sendo comunicada, e que não existe uma relação de separação, existe uma relação de interdependência. E aí tudo que o ser humano faz tem um efeito, e a relação de causa e efeito vai determinar se a humanidade está buscando um processo evolutivo ou destrutivo. E esse chamado que a gente quer fazer, ele é bem simples de explicar para qualquer criança. E a gente tem falado muito em que o futuro não é das crianças, o futuro depende dos avós, depende das pessoas maiores, porque é elas que devem estar com as crianças. Então, se a gente simplesmente joga a responsabilidade para as crianças, mas não coloca a figura do avô, e o avô pode ser até o tio que tem 10 anos, se a gente não cuida do que a gente está fornecendo para eles de informação, vibração, energia, frequência, não adianta dizer que as novas gerações são as responsáveis ou as que vão reverter essa situação. Por que não? Uma criança que não cresce conectada com a natureza não reconhece o valor de proteger ou de estar em contato com ela. Então, basicamente, para a gente poder entender o movimento da Universidade de Sabedoria Ancestral e de todos os nativos, e também praticamente de todos vocês que estão aqui, porque se estão aqui já demonstra que vocês já estão sensíveis a isso. Então, a humanidade ela tem hoje um caminho único, e a única possibilidade de a gente manter um processo evolutivo seria, ao invés da gente continuar caminhando em lados opostos, que seria a dualidade, a competição, o excesso de dúvida, a separação, a gente precisa retornar ao centro. E aqui, nesse desenho, que é muito utilizado por um avô nativo das Ilhas Javas, que é o Roy Little Sam, que tem um trabalho muito bonito, com geometria sagrada. Ele fala basicamente que voltar ao centro é se conectar com o seu próprio coração. Então é algo muito simples, mas também ao mesmo tempo muito complexo, porque, bom, isso é muito óbvio, eu já sei que a gente tem que voltar para o nosso coração. Mas o que é o coração? Porque às vezes a gente não tem a informação sobre o que seria o coração do ser humano, o coração da Terra e o coração do Sol. E aí o Roy vai descrevendo que não adianta voltar ao coração sem compreender que o seu coração está abaixo de outro coração. E que somente quando você reconhece que a natureza está acima de você, você pode dizer que chegou ao seu propósito. Não existe propósito orgânico se eu não reconheço que a natureza está acima de mim. Isso é uma visão biocêntrica. Atualmente a gente tem uma visão antropocêntrica, onde o ser humano considera-se um ser que pode tomar qualquer decisão ou fazer qualquer coisa sem levar em consideração a natureza. Em realidade isso é um ponto cego. Quem fala isso dos pontos cegos é o Otto Scharmer, que fala da teoria U. É super legal. A teoria U leva essa visão sistematizada com outra semântica para o mundo corporativo. Então a gente tem as interfaces de comunicação da sabedoria ancestral. A gente vai achar eles no mundo acadêmico e nas empresas, nos governos. Então tem muita gente falando de teoria integral, tem gente falando de biomimética, teoria do caos. Tudo isso são semânticas atualizadas da sabedoria ancestral. Mas é super importante a gente reconhecer que os nativos, que são considerados como pessoas incivilizadas, né? Que a gente fala, nós somos civilizados. Na verdade, esse é uma falácia e é algo que a gente precisa acabar urgentemente com essa visão de que o nativo, ele não tem sabedoria ou não tem a sua função.
Aqui em Brasília a gente tem o Santuário dos Pajés, que está numa zona onde tem uma grande movimentação imobiliária e os nativos que estão ali estão praticamente numa luta de resistência para permanecer nesse espaço há muitos anos, há 30 anos. Já teve a tentativa de tirar eles. Ou seja, qual é a função desses povos originários? A função desses povos é manter viva a memória de que a natureza ela tem um papel fundamental no processo de tomada de decisão aqui dos outros seres, principalmente dos seres humanos. Então, basicamente, para a gente começar a entender, se eu paro o meu carro numa vaga que seja proibida, o município vai me multar, porque existe uma legislação. E aqui eu não devo estacionar. Na natureza é a mesma relação. Se eu cometer uma ofensa com outra entidade vivente ou com o espírito dela, eu também vou ser multado. E a complexidade da nossa situação como seres humanos hoje é tremenda, porque a gente não sabe a legislação da natureza, porque a gente não vive no mundo biocentrista, a gente vive no mundo antropocentrista. E essa legislação é algo que quem tem também está perdendo-a, ou seja, os nativos também estão perdendo esse conhecimento, porque eles já consideram o celular, a internet, o mundo material mais atrativo do que o seu próprio conhecimento, porque a gente não reconhece o valor deles. Então, quando eles chegam na cidade, ou que nem em Brasília, que é um caso de estudo antropológico incrível, porque imagina, 30 anos atrás o Santi chegou lá e falou: eu vou proteger essa terra sagrada, daqui muitos anos a cidade vai crescer e a gente precisa estar aqui para poder voltar ao nosso sistema tradicional de vivência e empoderar os seres humanos com o seu propósito orgânico, de servir a natureza, de servir a terra. E hoje eles estão nesse processo de recordar, de retomar a memória. Na próxima semana vem para Brasília muitas lideranças nativas de muitos povos, e eles vão passar por esse lugar que está sendo guardado há 30 anos por essa família, que ainda está fazendo cerimônia, que ainda está cantando em volta ao fogo, que sabe que a natureza é soberana e que as decisões deles não são válidas se não são consultadas com o espírito da natureza. A gente esteve lá, foi recebido com uma cerimônia, a gente trocou presentes, sementes. A semente é onde fica a informação. A informação é a memória de todos os ancestrais que vem do Sol. Então, para entender esse símbolo de infinito, né? Aqui a gente tem o Sol central, que para os nativos e para as cosmovisões dele é a fonte criadora que origina tudo. Aqui a gente tem os fogos de todas as cidades, os povos que se manifestam na Terra. E aqui a gente tem o fogo, que é representado pela união de todos os corações, de todas as entidades viventes. O fogo, a energia, a anahata, o chakra do coração, né? Esses três fogos, eles formam o infinito. Quando eu vou e conecto com o meu coração, eu conecto com todos os fogos de todos os povos. Então essa é a visão dos Hopis. É a cosmovisão, a história. E uma coisa muito importante, se um povo ou uma cultura não tem identidade, ela não tem memória. E se não tem memória, não tem propósito, não tem sabedoria. Porque eu posso estabelecer uma relação de reciprocidade em qualquer âmbito, mas ela é essencial? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer quando fala de colaboração, de criatividade, de compartilhamento. Saber reconhecer o que é reciprocidade essencial e o que é reciprocidade não essencial é parte fundamental hoje do processo de resgatar a memória. Então, a gente pode falar de consumo consciente, consumo compartilhado, mas isso é consumo-visão. Isso não é cosmovisão. É o falso positivo. Tá bem, como a gente vai conseguir fazer essa transição, né? Se a gente vive uma sociedade de consumo. Transgredindo. Transgredir é romper os padrões, é quebrar a estrutura. É o que o mundo do empreendedorismo social e do impacto social chama de impacto. Mas que tipo de impacto? Impacto para consumo-visão? Para poder realimentar esse sistema que a gente está vivendo? Então, o trabalho hoje, ele tem fundamentalmente uma ligação muito grande com a base que o país
do Brasil e todos os outros geralmente massacra, nega e não reconhece, que são os campesinos. Para que a gente possa estabelecer esse vínculo no coração com os fogos de todas as entidades nativas, viventes, com o fogo do Sol Central e o fogo que se manifesta na Terra ou em todos os planetas, a gente depende basicamente do alimento. Então, o trabalho do Roy Lirosan é trazer a mensagem dos Hopis e dizer: ei, não existe revolução, não existe evolução num lugar onde a gente não se preocupa com a qualidade do alimento e da semente. Agora, fica mais complexo ainda quando você observa que não é somente uma semente orgânica. A complexidade para nós ocidentais em entender que essa semente tem um espírito e que na hora de plantar eu devo cultivar, oferecer o culto, agradecer, pedir licença para utilizar essa energia, é tamanha que faz com que a gente tenha aqui, em um assunto tão básico, um nível de complexidade tremendo, porque não era para ser complexo. Voltando ao exemplo do carro que estava estacionado na rua e que era uma multa. Como explicar para uma pessoa que o fato dela usar o fogão com um botijão de gás causa uma multa perante a natureza? E que a gente está basicamente escravizando o espírito do fogo dentro de um botijão que foi tirado do que eles consideram, os nativos, de o sangue da Mãe Terra. O petróleo é o sangue da Mãe Terra. É a mesma coisa de você imaginar sua mãe agora e pegar uma seringa nela e extrair o sangue dela. Vai imaginando sua mamãe aí, né, para a gente poder sentir. Aí você tirou o sangue da sua mamãe. Aí você vai, faz um processo, transforma em gás e começa a se alimentar do gás do sangue da sua mamãe. E esse fogo está dizendo: ei, cara, é tua mamãe e eu não quero ser alimentado por isso, porque é uma ofensa. Então, aí quando a gente vai falar de saúde integral, de terapia, ou seja, basicamente, todo dia, se a gente está cozinhando com esse processo, a gente está cometendo ofensa e está adoecendo, segundo os nativos. E aí quando a gente chega, tem contato com eles e começa a aprender, no começo fica muito difícil de compreender e dizer: tá bem, mas o que eu faço? E aí fica todo mundo assim meio perplexo. E eu também custei a visualizar tudo isso desde a minha realização, porque uma coisa é escutar, outra coisa é compreender, outra coisa é aceitar e outra coisa é seguir e decidir que agora eu não quero mais viver dentro desse contexto. Então são os níveis de coerência, né? Eu, por exemplo, estou num nível de coerência extremamente parcial, porque eu não consigo viver na cidade desconectado de um fogão. O que eu vou fazer? Então a complexidade é alta para a gente nesse tempo. Como explicar para uma pessoa que quando a gente defeca na água, a gente está cometendo uma ofensa com o espírito da água? Como compreender que esse sistema que tem 150 anos de usar a água é equivocado, porque a água é sagrada? E nenhum animal da natureza defeca na água, nenhum nativo defeca na água. Como a gente vai dizer para a pessoa que quando a gente vai numa lagoa de água servida e a gente vê o tratamento sendo feito, isso está extremamente equivocado no âmbito do biocentrismo. Como conversar com uma pessoa que toma uma decisão dessa, a nível político, e explicar a sensibilidade que existe nesse processo? Como dizer para uma fabricante de carro que está preocupada em desenvolver a economia do país, gerando emprego, que o que a gente leva para o ar é uma ofensa e também gera multa para os espíritos do ar? Aí tem aquela máxima: ah, mas você é porque você acredita, você tem fé, mas a gente tem o direito de não acreditar em tudo isso. Claro, tem o direito de não acreditar e a gente respeita muito quem não acredita. Agora tem uma pergunta geradora muito interessante: você não acredita em nada? Não. Então para de respirar. A partir de agora, já que você não acredita em nada, você não deve acreditar no ar. Para de respirar e tenta viver sem ar. E aí a gente entra numa situação muito sensível de conexão e de empatia. Todo mundo respira. Todo mundo compartilha esse ar. Sem o ar você não vive. E a palavra espiritualidade, etimologicamente, vem de espiro, espiral, respirar juntos. Então, o que é espiritualidade? É um laço que nos une. Então, todo o processo de tomada de decisão que a gente tem impacta todos os seres, porque está todo mundo respirando. Isso é sabedoria ancestral. É reconhecer a origem e a fonte de todo esse conhecimento que a gente esqueceu.
Bom, então essa é a primeira parte que eu queria dividir, que é esse desenho do Roy, que é muito simples e é algo que ele pediu para repassar e que todos possam repassar essa mensagem, porque ela é muito sensível. Uma outra geometria que é muito legal também para que vocês possam entender é esse símbolo. Aqui a gente tem o desenho que significa o Sol para os nativos. Então, o princípio da divindade, da criação, está separado do princípio feminino, o sagrado. Eles estão separados. O princípio da divindade masculino e feminino hoje não estão integrados. E esse é o símbolo que a gente ama, né? A nossa divindade na nossa sociedade, na sociedade da consumo-visão. O lucro é o nosso Deus, a gente está sempre cultuando e buscando mais. A cosmovisão fala que para que exista harmonia, a gente tem que trabalhar com os dois integrados. O princípio da divindade feminino e masculino, e o ponto central somos nós, todas as entidades viventes, que estão unidas com esses dois princípios. Com base nessa matriz de 4 dimensões, a gente pode criar qualquer tipo de teoria ou de prática na sabedoria ancestral. Muitas metodologias aqui são inspiradas nesses quadrantes. O Dragon Dreaming, a pedagogia da cooperação. A pedagogia da cooperação fala de 4 coisas super interessantes, que são coexistência, convivência, cooperação e comunidade. O Dragon Dreaming fala de sonhar, planejar, realizar e celebrar. Então, o que a gente tem feito na sabedoria ancestral é pegando toda essa mensagem e transformando em método e metodologia, mudando a semântica para que as pessoas possam, de alguma maneira, trabalhar para reverter o processo de colapso, de contaminação e de destruição da natureza. A gente tem feito vários tribunais onde a gente simula o julgamento de ações que consideram, por exemplo, um descarte ilegal a um rio como a natureza sendo sujeito de direitos, assim como um ser humano tem direito, o rio também tem, né, uma personalidade, uma personificação, né? E a gente vai tentando então criar maneiras de criar negócios sociais através de incubadoras transgressivas e aceleradoras, e também levar aos governos a nossa possibilidade de contribuir sem julgar. A grande questão hoje é que nós não podemos chegar num ambiente, qualquer que seja, com um discurso dessa natureza que eu estou fazendo aqui nesse momento. Eu estou falando com vocês porque vocês são pedagogos, são profissionais, são estudantes, são pessoas que já têm um nível de sabedoria, e eu não estou aqui, na verdade, fazendo uma crítica ao trabalho de uma pessoa especificamente, senão onde eu também me adiciono como sociedade. Quando a Universidade de Sabedoria vai a um local, a gente não fala, a gente escuta. A gente não julga, a gente propõe. E a gente não protesta, a gente faz. Esse basicamente é o instrumento disruptivo que a gente precisa ter na sociedade. Porque a sabedoria ancestral fala que não existe negativo. Não existe nada que seja negativo. Existe a inocência. Em algumas cosmovisões você encontra esse mesmo termo como ignorância. Você não sabe que você está impactando e está causando dano a outra entidade. Você não sabe que aquilo que você pensava que não tinha espírito, tem espírito. Você não sabe que uma relação de interdependência tem muitos níveis, que é multidimensional. A física quântica vai te falar da teoria das cordas. Você vai poder saber muitas realidades que na parte acadêmica já se explica por teorias o que os nativos já sabem há muito tempo. Então é preciso ter um trabalho de equanimidade, tolerância, compaixão muito grande, porque senão a gente não faz o processo de empatia. Então imagina que a comunicação não violenta é uma metodologia super bacana que ensina as pessoas a descobrirem as necessidades das pessoas.
e comunicar essas emoções de uma maneira assertiva. A sociocracia, a holocracia são metodologias onde a gente propõe as pessoas a compartilhar o poder de uma maneira circular ou horizontal. O Dragon Dreaming fala sobre como a gente pode criar projetos colaborativos de uma maneira mais rápida, ágil, né? Ou seja, as novas economias que não são novas falam de criatividade na hora da gente compartilhar nosso saber, de agilidade na hora de colaborar, de maneiras da gente compartilhar o que tem, e novas moedas. Por que a gente tem que aceitar somente uma moeda se a gente pode criar a nossa? Aí tem o exemplo do Banco Palma, casos exitosos aqui no Brasil, onde já se foram reconhecidas até pelo Banco Central as moedas sociais. Todo esse movimento de inovação social, empreendedorismo social, ambientalista, campesino, de governo onde se busca a sustentabilidade, esse espaço aqui onde a gente traz, né, todas as pessoas com pensamentos supostamente novos para a academia, tudo isso é importante. Basta você considerar que a primeira universidade do Brasil, em Amazonas, começou com um grupo de biólogos que não eram biólogos, porque não tinham cursos de biologia. A primeira universidade que tem história no Brasil foi um grupo de amantes da natureza que foram observar a Amazônia, e aí o Império reconheceu ali a primeira universidade do Brasil. Então a mensagem que a gente está trazendo é como empoderar cada uma das pessoas com o seu próprio conhecimento e sabedoria interior, porque tudo isso que a gente está falando está dentro de vocês, e está dentro da gente, e sempre vai estar. Não existe separação entre o todo e uma entidade fragmentária do todo. Então visualiza um oceano e cada gotinha do oceano. O oceano é o todo para a cosmovisão, e as gotas somos nós, ou qualquer entidade vivente. Você tem as mesmas qualidades do oceano, mas o que difere é que você é uma gota, não é o todo. A grande sacada é como você se conecta com o todo, para você poder ser parte desse instrumento que serve ao todo. Um fígado não trabalha desconectado do coração, porque senão o organismo não ia ter equilíbrio. Mas mesmo assim, ele funciona independentemente, com autonomia. O fígado tem a sua função, o rim tem a dele, o coração também, né? A grande sacada hoje é como reconhecer que todo mundo tem o seu lugar, até o que a gente não assume ou não aceita, né? A gente cantava ontem, né? Não temer, né? Não ter medo. A gente fazia uma música, né? Não temer, não temer, não temer. Mas todo mundo tem o seu lugar na cosmovisão. E a gente não compreende, a gente pode não aceitar, a gente pode não ver, não saber, mas tem. E a sabedoria, quando você não julga, você aceita, e você brinca de gerar empatia e compartilhar, colaborar, cooperar. Porque se a gente continua indo separado, essa curva aqui, segundo os Hobbes, se a gente continua, o que vai acontecer é o colapso. E não precisa estudar sabedoria ancestral, você pode estudar outros científicos, como o James Lovelock, que é um cara que trabalha na NASA. Então, dependendo do tipo de local ou de pessoa, você pode buscar a semântica que traduz toda a cosmovisão para introduzir. A grande verdade é que a gente tem que acelerar as mudanças. O chamado é esse. Você, dentro do que você gosta, do que você ama, os seus dons, os seus talentos, esses presentes que você tem, que são as qualidades desse oceano, como gotinha, como você põe isso para girar rápido, como você acelera e faz com que isso seja um modelo replicável para outras pessoas também se empoderar desse processo. Tem um modelo super legal, que é o modelo de Barré, que ele fala de 7 níveis de consciência. A gente adaptou esse modelo. Então, o primeiro nível de consciência, ele estava falando de organizações. Seria o nível prático. O segundo, o nível social. O terceiro, o nível experto. O 4, o facilitador. O quinto, tutor. O sexto, mentor. E o sétimo, sábio.
A gente considerou que o modelo de Barré, na verdade, não era só de uma organização, era também de um ser, porque estava muito próximo da cosmovisão védica, onde a gente fala que uma pessoa, ela tem como meta se tornar um sábio. Esses são os saltos quânticos do Amit Goswami, o ativista quântico. Ele está dizendo exatamente isso, como a gente pode ter mais sabedoria para incrementar os nossos processos pessoais e coletivos. Esse nível 4 é o nível de facilitador. O que a gente vem fazendo é uma formação para facilitadores se tornarem tutores e mentores e possivelmente sábios. Basicamente, para que isso aconteça, ela tem que se sustentar, o nível prático tem que estar equilibrado, ela tem que pagar as contas delas, ela tem que estar aí, né, de uma maneira segura, porque senão ela vai dar problema. A gente sabe que ainda há muito ruído nessa questão das nossas relações, né, básicas. Então, quem morou em república ou quem ficou na casa dos pais há muito tempo, esse nível 1 aqui, ele é assim, um caso de terapia, assim, é um caso de estudo aprofundado. E a gente tem trabalhado muito com famílias, harmonizando isso, porque existem muitas famílias que estão criando disputas e brigas, porque estão inseridos dentro do pensamento da consumo-visão. Eles estão se separando ao invés de se unir. Todos os nativos trabalham em clãs, em família. Todos consideram os dons e os talentos das pessoas. Não tem essa de estudar o que não se gosta. Não tem essa de fazer o que não se quer. Porque todo mundo sabe que tem que apoiar a comunidade e apoiar a natureza. Basicamente, eles estão vivendo em harmonia há 70 mil anos, como história registrada, em harmonia. Eles não estão colapsando nada. Esse é o modelo que a gente queria recuperar. Como fazer com que as pessoas possam ter mais fluidez no seu processo de levar o seu dom ou a sua necessidade prática de sobrevivência para a sociedade. A parte social e relacional depende muito dessa. E depois a parte de especialista, que é o expert, o nível 3, ele também tem que estar alinhado com o propósito que o sábio, geralmente na comunidade, te orienta. E a gente perdeu essa figura do sábio. Hoje, os sábios que a gente tem dentro da nossa sociedade também se esqueceram desse conteúdo, dessa informação. Então a gente também tem um chamado dos nativos, que é acelerar o processo para que as pessoas sejam sábias, sejam os avós. Cada um de vocês, em potencial, é um avô de outro, pode ser até de uma pessoa mais velha, romper esse padrão mesmo do que é sabedoria, ou de quem, na verdade, de quem é a pessoa sábia, porque a sabedoria ela está em todos, ela é só uma questão de desejo, de determinação, entusiasmo. E aí a ideia então da Universidade de Sabedoria Ancestral, com o nosso projeto, que é o Casulo Social, uma incubadora aceleradora transgressiva open source para qualquer pessoa utilizar, que vem com a mentoria orgânica, que a gente vai fazendo essas formações de facilitadores de projetos colaborativos, em levar as pessoas para o nível 4, vamos todo mundo ser facilitadores da nossa própria vida, agilizar o processo de harmonização dentro da sua família, dentro da sua própria casa, com suas contas. Vamos ser expertos no que a gente realmente tem dentro da gente, não fora. Vamos buscar ser coerente. E vamos ajudar como tutor e mentor e sábio a outras pessoas a serem facilitadoras também. E aí a gente vai acelerando esse processo. Uma das ferramentas que a gente divide é o ciclo da identidade, que foi a Laura Tovar que desenvolveu, observando também a natureza e a relação da família dos nativos. Os nativos compreendem que uma pessoa, um ser humano, pode ter até 11 identidades em uma só. Porque você, quando nasce, você é um ser, é uma energia, é uma alma, é o que você quiser chamar, mas você é. Para os nativos você sempre vai ser e você sempre foi. Você é cheio de eternidade, conhecimento e felicidade. Você é uma constante, você é aquela gotinha do oceano que nunca deixou de existir ou vai deixar.
Depois dessa primeira identidade, que é a original de cada um, você entra na natureza, você nasce. E aí você pode ser natureza masculina ou feminina, mas as duas estão contidas em você porque a gente tem as duas dentro da gente. E a gente foi um espermatozoide e um óvulo. Depois dessa segundo arquetipo, então ser, natureza, a gente passa a ser um filho. A gente é um filho. E a grande sacada é como a gente se reconhecer filho da natureza, sabe? E não só filho do seu pai e da sua mãe, a gente é filho de todos. E depois de filho a gente vai ser amigo, irmão, amigo, criativo, que a gente aqui chama de profissão, mas a gente chama de criativo, que é o ser que cria. Depois a gente vai ser amante, que é a pessoa que vai se relacionar como um casal. Depois você vai ser mamãe, papai. E depois você vai ser avô. E depois você vai ser um ser de novo em contato com a divindade. São 11 arquetipos. A grande situação é que você não se reconhece como um ser multidimensional. E muitos desses arquetipos de pai, mãe, avô, eles estão ligados a bloqueios e traumas que os nativos consideram que pode vir até dos ancestrais. E aí a complexidade aumenta para a gente, porque a gente não fala de ancestral. A gente fala do meu avô, da minha avó, mas a gente não sabe o que é uma linhagem ancestral. E quando a gente começa a meter o dedo aí, a gente vai chegar em questões ainda mais profundas, porque a gente está falando de um movimento de muitos anos de muito conflito, muita guerra, muitos enlaces. E todos esses nós que foram gerados pelos nossos ancestrais, eles hoje estão sendo convidados pela natureza para se dissipar. Ou seja, na verdade já está tudo feito. Os ancestrais eles já estão em paz, a galera já está numa boa, sabe aquela música? Numa tranquila, numa boa, está tudo bem. Só que a gente aqui tem uma reverberação ainda muito traumática, muito bloqueada. Então existem muitas maneiras de você, no conhecimento ancestral, em oferecer a gratidão e o agradecimento e não ficar aí com um pensamento lapso ou colapso, ou viciado que a gente chama. Os nativos eles trabalham muito com o pensamento. A base de todo o conhecimento da sabedoria ancestral é a qualidade do pensamento que eu tenho. E se eu não estou em paz com a minha mamãe, com o meu papai, com o meu irmão, com a minha companheira, com o meu avô, eu preciso trabalhar antes de poder dar os meus saltos quânticos nos meus níveis de consciência. Existe todo um trabalho muito necessário de limpeza do pensamento. Só que esse trabalho não é um trabalho isolado. Eu fiz uma regressão, eu fiz uma constelação, eu vou no terapeuta. Cara, isso é diário. O trabalho dos nativos é de manhã e à noite. É disciplina. Então a gente não tem a compreensão do que é ser humano, porque ser humano para eles é sacrifício, esforço, confiança, diariamente. Nasce o sol, oi sol, obrigado, mais um dia. Vai o sol, obrigado sol, mais um dia. O fogo, como você se sente, como você está. Coisas que a gente no individualismo vai para longe. Agora também é um ponto cego a palavra indivíduo, né? Etimologicamente é um ser indivisível, indivíduo. Na verdade, até a palavra indivíduo a gente está usando de uma maneira equivocada, porque não existe um. Todos são dois, duo, indivíduo. Somos indivisíveis do outro. E é essa relação de interdependência, né? Então, para o nativo, uma pessoa que agradece tanto a semente como os elementos, água, terra, fogo, ar, água e éter, os seus ancestrais. E a sua comunidade pode viver com algo que é a essência desse bate-papo: felicidade. O humano, ele tem a obrigação de ser feliz. Somente isso. O que o ser humano tem que fazer? Cantar, dançar, ser feliz e replicar a memória para os demais. Então, a legislação que a gente criou, a forma de vida que a gente tem, ela tem que recuperar a mensagem original. E aí a gente está todo mundo na mesma busca. Diferentemente, de formas diferentes a gente está trabalhando a metodologia, a linguagem semântica, o espaço.
Mas a essência de tudo, que todo mundo tem que fazer, ou está fazendo agora nesse momento, é recuperar a possibilidade de ser feliz. E ser feliz e manifestar isso plenamente. E aí o jogo é o que é essencial e o que não é essencial. Para os nativos da Colômbia, tem 5 necessidades essenciais para eles. Vamos lá. Primeira, identidade. Uma pessoa que não saiba quem é, ou quem é o outro, quem é o planeta, o Sol, se ele não entende, se ele não sabe, ele não pode viver. Porque a busca do ser humano é essa compreensão, assim, ele tem que buscar essa compreensão. Depois da identidade. E a identidade está ligada com o território, gente, isso é muito importante. Para os nativos não tem separação entre identidade e território. Por isso que quando você vai para um índio, que a gente chama de nativo, e diz: ei, você tem que sair daí do Mato Grosso, ei, Guarani Kaiowá, vamos te matar, porque a gente é 6 fazendeiros e vocês na verdade são 9.000. Mas a gente é fazendeiro, né? E vocês não servem para nada. Não existe, porque aí morreram os ancestrais deles, aí está o conhecimento deles. Essa terra são eles e eles são a terra, não existe divisão, sabe? A memória toda se perde se eles saírem, e eles são protetores desse espírito que aí está. Então identidade e território é uma coisa só, isso é essencial. Se você não tem um território, você não tem identidade. Saiu na encíclica do Papa agora, casa comum, a gente tem que fazer uma aliança com a nossa casa comum, o nosso território, é a nossa identidade. Poxa, o Papa Francisco, nativo, com a mesma cosmovisão, fiquei feliz de ler a encíclica dele, está muito boa. Então, depois de identidade, a gente tem a segunda, que vai ser alimentação. Se a gente não sabe o que é cultivo, cultivo não é ir lá plantar, cultivo é oferecer minhas reverências ao espírito da semente, da água, da terra, do sol. É saber que se a natureza quer, eu vou colher, senão não. E os desastres naturais é um desequilíbrio do que eu dou e recebo com a natureza. Então, necessidades essenciais. Sabe, buscar quem eu sou, ter identidade. Segundo, saber cultivar os alimentos. Terceiro, vestimenta. Como eles não escrevem, toda a memória deles vão por grafismos e simbologias nas suas roupas. A sua vestimenta, eles criam a sua própria roupa. Aqui na nossa sociedade da Consumo Visão, a gente podia reciclar e fazer desenhos super legais, né? Porque quem vai fazer a roupa hoje é muito difícil. O quarto, saber fazer as suas próprias casas. Para eles, construir a casa é a coisa mais sagrada que tem. Eles vão no local que eles vão construir a casa, eles fazem um pagamento, fazem uma cerimônia. Eu gosto muito dessa parte, das cerimônias e dos pagamentos. É algo que eu estudo e tenho uma atração muito grande. Como fazer com que a cerimônia conecte-se pela cerimônia com os arquetipos da natureza. Então, todo lugar que a gente vai para começar uma empresa, para começar uma casa colaborativa ou um projeto, a gente faz cerimônias, considerando o que a gente aprendeu com eles, para que a gente possa fazer com que ali se manifeste o pensamento uníssono. Universidade, universo, é vibrar em uníssono, é ter unidade. É você poder, dentro das ondas positivas e negativas do mundo material, manter-se no meio, assim, equilibrado. É isso que eles falam. E as casas deles têm todo um sentido de circulação energética através da geometria e do material. Eles dizem que as casas precisam respirar. Se a casa não respira, por isso que eles usam barro, palha, bambu. Se a casa não respira, basicamente você quando dorme não recupera a sua energia vital e você não se conecta com os elementais da natureza. Então a gente tem um processo de pensamento negativo, falta de confiança, porque os nossos lares estão desenvolvidos para que a gente viva como no cemitério. Tem até uma semelhança entre os túmulos nossos e as casas, né? São todos assim bem quadradinhos. Então, construção. E a quinta é a cura. Todos sabem como se curar, porque se o curandeiro da tribo se for, todos têm o mesmo conhecimento para continuar o processo. Ele é respeitado, mas ele passa para todo mundo. E a grande verdade é que a cura está na prevenção. Então, dançar e cantar é a medicina dos povos nativos. E é o que eles conversaram com a gente, o de todo ser humano. O ser humano que não canta e não dança, não tem prevenção. Não vibra a felicidade, não cumpre seu propósito orgânico, não se conecta com os elementais da essência da natureza.
Então bora todo mundo sair daqui e marcar uma aula de dança, uma dança com um amigo, vamos cantar, montar uma banda, vamos agilizar aí essa parada. Essas são as 5 necessidades essenciais do ser humano: identidade, território, alimento, vestimenta, construção e saúde. E aí, olha lá, as 5 necessidades essenciais do ser estão terceirizadas na nossa consumo-visão. A sua identidade, publicidade e marketing. Todo mundo dizendo para onde a gente vai, as nossas imagens, né, nas nossas casas, nas nossas roupas. A gente nem se dá conta, mas isso tudo é vibração e vai fazendo o que somos nós. A nossa alimentação, Monsanto, transgenia, todo mundo aí metendo a mão. Já viu como é uma fábrica de arroz? É incrível, eles vão tirando todo aquele farelo do arroz. E aí eu fui esses dias numa fábrica que a gente estava trabalhando com uma certificação social, e na fábrica eu perguntava para eles: o que vocês fazem com isso que vocês pulem o arroz, né? Sabendo que já era a parte mais nutricional. A gente criou uma joint venture, que é uma empresa internacional, e usa para fazer cosmético, porque isso, como cosmético na pele, por ser o mais nutritivo, é muito caro. Então, o arroz que a gente come refinado, sal refinado, com açúcar refinado, tudo isso, qualquer nutricionista, ou como a gente chama, né, os alternativos, já sabem que são métodos de enfraquecer a nossa própria memória, a nossa conexão, em detrimento do lucro, que é o nosso Deus aqui na consumo-visão. Tá bem também, não estou dizendo que está errado. Depois da parte de alimento, a gente vai ter a construção, que é a especulação imobiliária, que está aí, fazendo todo o seu crescimento e os seus monumentos, e a cura. Se a gente tem as relações de reciprocidade dentro dessas 5 necessidades, a gente consegue voltar à cosmovisão. E essa é a transição que o movimento das cidades de transição chama. Essa é a grande virada do Dragon Dreaming. Esse é o último chamado de Gaia do James Lovelock. Em cada âmbito você vai encontrar isso com um determinado termo, mas a questão é urgente, né? Então, como a gente introduz o pensamento ancestral, nativo, como a gente reconhece ele, como a gente dá espaço a ele. Para vocês de Brasília, a mensagem que eu deixaria é participar do curso de facilitadores com a gente, se querem, a vivência da próxima terça. Mas eu falaria do meu coração que o que mais me toca não seria nem essas 2 coisas, seria vocês reconhecerem o santuário dos pajés, que é esses nativos que estão dentro de Brasília, sozinhos, desamparados assim, e não é que eles precisam de ajuda não é levar roupa, comida, não é isso, é ir, sentar e escutar, é pensar positivo, que tem aí um papel fundamental para eles, é reconhecer a importância deles, não é levar nada da consumo-visão, é trazer a cosmovisão, é falar: ei, que legal que vocês estão aqui, continuem, conta uma história, vamos tentar recordar, porque senão eles não se sentem valorizados. E esses caras, eles estão agora falando de criar uma cúpula que represente todos os povos nativos do Brasil em Brasília. Isso aqui é a capital do país, por que não tem uma cúpula dos nativos? E eu, quando estive lá esses dias, me arrepiei, porque eu falei: claro, aqui está a cidade planejada dos brancos, e o Santi, que já faleceu, que é o idealizador do espaço, teve a visão de que ali era um local importante, entrou, de 50 hectares que ele tinha inicialmente, só tem 4 demarcado, e aí é onde o sonho dele de fazer uma grande oca para receber, como eles chamam, os parentes, para poder defender a natureza. E eu falei: cara, que genial. Na América Latina teve um encontro que foi parecido, só que foi com todos os povos da América, e eles declararam as Nações Unidas do Espírito em 2015, 12/12 de 2015. Eles ficaram 4 anos se encontrando, 80 tribos nativas, tinha o pessoal da Amazônia brasileira com o Peru, que é o avô Rodolfo, e eles não sabiam muito porque eles estavam ali, mas eles todo ano iam, escutavam, muitos chegavam sem saber que estava tendo esse evento, por algum destino chegavam: encontrei tal pessoa na rua, vim aqui, e muitos nativos e muitos mestiços, depois de 4 anos, eles canalizaram a mensagem da natureza, dizendo: olha, vocês agora têm que se unir,
E eles chamaram isso de Nações Unidas do Espírito para fazer frente à ONU. E aí a declaração que eles chegaram, basicamente dizia recuperar a visão biocentrista e oferecer a quem realmente é autoridade, quem faz a conexão e a comunicação com o Espírito, uma participação, um processo de ser escutado, para orientar como sábios a sociedade, né, nas decisões políticas. Isso é realmente muito transgressor e genial, porque você pode dizer, olha, mas como a gente vai saber se isso é fidedigno? Simples, vai com ele na aldeia e faz os seus 4 dias de jejum, canta e dança em volta de uma fogueira, que até você vai virar pajé, cara, sabe? Porque a gente entrou aí e viveu toda essa experiência e, na verdade, qualquer pessoa que deseje viver um processo de reconexão, de conexão com a natureza e de comunicação, pode. O que muda é a determinação e o desejo. Ao invés de você se apegar em coisas materiais, você se apega a coisas naturais. É simples, porque o ser humano sempre vai querer se apegar a alguma coisa. É da sua natureza, ele vai desejar. Mas então escolhe aqui e vem viver um pouquinho aqui para ver o que eles estão falando. Muitos conflitos na América se resolveram assim, pegando algumas pessoas e indo lá. Levando eles de uma maneira amigável, de uma maneira amorosa e assertiva. Agora, o buraco é mais embaixo também, porque nós podemos dizer que o problema é sempre dos representantes, das autoridades. E na realidade, a gente tem muita parcela, nós, cada um, de responsabilidade sobre o que está acontecendo. Talvez os representantes não tenham tanta como nós. Imagina que uma das coisas que eu descobri, que me pareceu assim super difícil de entender no começo, mas agora faz mais sentido, a mineração é alguma coisa que a gente realmente se preocupa. Eu vendo as alterações no Brasil do Código da Mineração, fiquei assim super preocupado. Na minha cidade, no Brasil aqui também. Faz 2 anos que eu estou viajando. E eu vejo assim que essa informação ela tem que chegar a mais pessoas. A mineração para os nativos é um reflexo da desordem sexual dos seres humanos. Basicamente, se você usa a sua energia criadora de fecundação, considerando a cosmovisão, de maneira desordenada, ou seja, você não está na sua relação estável com o seu companheiro, você não está usando com um propósito consciente, o reflexo no território vai ser a exploração da terra. E aí a gente tem um nó na cabeça, porque a gente está falando de revolução, liberação, de criar novas coisas e ser livre. Só que existe uma lei original, existe uma hierarquia, a natureza está aí, existe uma interdependência. E você pode acreditar, fazer, querer, duvidar, questionar, divergir. É de total possibilidade que você tenha qualquer tipo de opinião e prática. Agora, é também da nossa responsabilidade estudar a reação dela e também compreender o que a gente não tem hoje, a compreensão e a informação, e buscar também a discernir. E discernir é o que falta, né? Em todo espaço. A gente está muito imediato, espontaneidade, rapidez, a informação aí, e discernimento não vem, a reflexão não vem. E os nativos, eles não tomam decisões falando, eles não tomam decisões imediatas, eles cantam e dançam juntos, e telepaticamente eles chegam assim como eles não precisam falar, ou seja, já está claro. E aí o nosso papel como jovem nesse processo foi sistematizar o que significa esse Aí eles, vocês não entenderam? Não entendemos o que é esse E aí recorrendo as danças, sistematizando com facilitação gráfica, com símbolos, a gente entendeu muitas mensagens. Que eles, só de se olhar e fazer já sabiam, né? E por isso a dificuldade da gente, porque o nível de um sábio, ou a sabedoria, ela está muito distante, né? A gente está no nível 1, 2, 3 aqui, alguns facilitando coisas, e o nível 7 lá em cima. Então, como dar esses saltos quânticos? Basicamente, vivendo com quem já adquiriu
esse conhecimento. Por isso, a associação de cada um de vocês com pessoas que estejam fora da sua egrégora, da sua espiral, é importante. A viagem, o intercâmbio é importante. Porque senão, a arquitetura da cidade é para repetir o antropocentrismo e não levar a gente ao biocentrismo. Então, as crianças da mesma idade, as disciplinas separadas. A arquitetura do comando de toma de decisão das cidades, tudo vertical, não é circular. Toda a arquitetura do direito constitucional civil vem de Roma. E está arquitetado para desconectar a pessoa do seu território, para que o império cuide da abundância, que cuide da riqueza da natureza. Então eu posso controlar a água, a semente, a comida, e as pessoas todas enfurnadas é mais fácil manobrar. E essa é a revolução da governança dinâmica, da sociocracia, da comunicação não violenta, do Dragon Dreaming, das novas economias colaborativas. Esse movimento todo tem que se integrar por um vetor que vai convergir a todos, que é a lei original e a sabedoria ancestral. É isso que une a todos, porque também não adianta eu estar num grupo desse e querer ser o melhor facilitador, ou ser o presidente de uma rede onde eu não empodero o que está começando, porque ele não fez os cursos ainda. Cara, vamos para frente, não tenho tempo, ninguém tem tempo. Chegou, vamos, não importa quem é melhor ou menor, ou melhor, vamos se ajudar. E tem muita coisa no mundo da transição que é pensamento material, é competição, a galera não se ajuda, a galera ainda dá cotovelada sem bola, sabe? Então, às vezes a gente entra no mundo colaborativo, criativo, alternativo, orgânico, permacultura, e o pensamento está igualzinho ao sistema de competição que a gente está inserido. Como a gente rompe isso? Primeiro, confiança no processo e humildade para saber que a gente não sabe. Humildade para saber que a gente não sabe, que a gente é um mensageiro, que a gente está começando, que a gente está disposto a escutar. Na Europa, a gente fez agora uma viagem, a gente entrava em setores super importantes da universidade e tinha 5 minutos para falar. As pessoas falavam 3 horas, discutiam 3 horas e a gente tinha 5 minutos para fazer o desenho do coração. E a outra mensagem não tinha tempo. E tá bom, ou seja, que deu para falar com os intelectuais, e a gente vai devagarzinho. Em outros, a gente já consegue 1h30 aqui, legal, vamos fazer uma vivência prática, vamos fazer a formação dos facilitadores. Agora, é isso, ou seja, estender a mão e também receber e se cuidar, é o cuidado. É o cuidado. Para os nativos, a cura ou a medicina é cuidar. Cuidar. Então, se a mãe terra, a natureza está doente, basicamente é isso, vamos cuidar dela, vamos cuidar e rapidamente. Eu queria abrir agora para a pergunta, quem quiser fazer pergunta pode fazer, e vamos participar para a gente poder aumentar o nosso coeficiente de inteligência coletiva. Não, eu só queria saber quando era o curso. Queria saber quando é a formação de facilitadores, que eu me interessei, eu queria fazer também. Só isso mesmo. 28 e 29, agora no final do mês, e a gente está decidindo se vai fazer em Alto Paraíso ou se vai fazer em Brasília. Que a gente está com algumas inquietudes sobre o local. 28 e 29 agora, desse mês. Sábado e domingo, mas tem 2 sessões de incubadora social que a gente faz na sexta e na segunda. São 28 horas, né? E a incubadora é open source. Depois que incuba o seu projeto, você leva a própria incubadora para a tua casa. Você vira uma incubadora. Porque também não adianta eu incubar e você depender de mim como mentor toda a vida. Então a gente criou o modelo de incubadora transgressiva. Você é uma Artemisia, uma Choca, uma Yunus, você é um banco do fluxo. Acabar com essa história de que a galera... porque é muito isso, né? Ou seja, cara, chuta a bola, vai, monta o teu time. Cria o seu banco Grammer, ganha o Nobel da Paz, vai lá, mano. Você falou que a gente não deveria protestar, mas sim agir. Só que
assim, pra mim é muito difícil ver algumas coisas e não querer protestar, não querer agir protestando. Como que seria essa relação assim? É o empirismo. Você aprende quando você faz e avalia o resultado. Eu saí do Brasil porque eu fui ameaçado de morte, porque eu protestei contra muitas empresas e políticos. E teve um momento que eu precisei sair do Brasil. Então, considerando o meu processo de 6 anos como ativista ambiental, presidente de uma fundação ambiental, como membro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente e Segurança Alimentar, eu concluo que todo o esforço que eu fiz para atuar no Legislativo e no Executivo foi inócuo e me prejudicou. Hoje, com 2 anos atuando desde a ação e do fortalecimento de redes, eu tenho um impacto, se eu pudesse comparar para você, exponencial. E estou vivo, feliz, e não gasto energia, não fico em reunião, sabe? Eu aboli reunião, aboli protesto, agora eu quero entrar no sistema. Agora eu sou amigo do prefeito, trabalhei na ONU, e já não necessitei ficar brigando. Isso para mim já não, mas eu precisei passar por aí. Oi, eu queria que você desenvolvesse um pouco sobre a sociocracia, tipo princípios e, enfim, como ela funciona. Boa pergunta. A sociocracia ela é um método de tomada de decisões que tem os princípios da equanimidade, da eficiência, da transparência. Agora tem a sociocracia 3.0 que fala sobre empirismo. Basicamente é uma visão inspirada na natureza, na química, onde tem relações de duplo enlace, onde você dá e recebe algo, e que te empodera a ter ciclos de fluxo de valor separado do grupo que tem uma outra necessidade para fazer uma outra tomada de decisão. E a gente não toma decisões dentro da sociocracia de uma forma unilateral ou com uma estrutura de poder. Ela é por consentimento. Então, eu vou para uma hipótese A, você B, e a gente vai criar com as duas uma C. E aí tem toda uma rodada de verificação como a gente chega nessas decisões, e isso harmoniza muito as relações. Porque geralmente quando você tem uma ONG, um governo, uma empresa ou um coletivo, o processo de tomada de decisão sempre é muito complicado, porque você tem um uso indevido do tempo para falar coisas que não estão orientadas, na verdade, ao presente. Então, a sociocracia te ajuda a ir até o presente e focar, e o facilitador controla o tempo e os padrões para que sistematize isso e crie um fluxo. Então, a sociocracia, ela te faz, de maneira circular, chegar nos consentimentos e não ficar muito enredada no aspecto pessoal. Ah, eu não gosto de você, ou eu não gosto disso. Não gosta, cara. O propósito é esse. Esses são os critérios de tomada de decisão, esses são os protocolos de comunicação e esses são os processos. Você ou joga assim ou não joga. E aí tem que entrar todo mundo no jogo. Sociocrático é consentimento e é saber escutar e saber falar, mas propositivamente. E aí ajuda, porque você vai ganhando ritmo para jogar, né? Porque a reunião às vezes é desgastante. E decidir também. Eu não sei se vai chegar aí o microfone. Você falou sobre a mineração ser um reflexo de um desequilíbrio sexual. Nas regiões de muita pobreza, tem muito lixo. Assim, um território difícil muitas vezes de transitar. Tem alguma informação dos sábios sobre isso? O lixo é o pensamento negativo. Não vai parar de ter lixo no mundo enquanto não tiver pensamento. Enquanto você tem pensamento negativo, você vai ter lixo no planeta. Então não adianta limpar o externo se não limpar o interno.
Então a responsabilidade é de todo mundo. Sabe essa coisa de ligar a televisão e ficar, oi, que mal, você viu? Isso é o lixo. Isso é o lixo. Tem que sair dessa. Primeira coisa é jogar a televisão fora. Eu não sei aí. Se você falar alto. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Você podia se esforçar e fazer ela de novo? Porque você falou uma palavra que você usou perspectiva. Que perspectiva? Porque quando você fala assim, os nativos, eu achei muito genérico. Eu conheço, acompanho uma comunidade nativa, irmãos na Colômbia, e não necessariamente eles têm essa perspectiva que você falou. E aí, a minha pergunta é, qual o recorte que você passa quando você fala os nativos, que é muito amplo, né? Tem, sei lá, em todas as partes do mundo, em todas as partes. E aí, falar uma perspectiva, como você gostou, qual o recorte? Tá. Na Colômbia, por exemplo, um dos fundadores da Universidade de Sabedoria Ancestral é da comunidade Tairona Cog e é um mamo. A gente trabalha com os mamos também. E, na verdade, o pedido de abrir a Universidade de Sabedoria Ancestral vem dos mamos, basicamente deles. Então, se você colocar no YouTube Nações Unidas del Espírito, você vai ver um vídeo onde teve um documentário sobre 4 anos da Kiva. A Kiva é um encontro onde vem muitos sábios de muitas etnias, são mais de 80. Agora, aí você vê todos que a gente participou sistematizando o conhecimento com eles. Foi dentro de uma ecoaldeia onde a gente desenvolveu um trabalho de yoga ecoaldeia. Agora, na Colômbia, em Santa Marta, tem uma ecoaldeia que chama Gambira. Aí, quando essa ecoaldeia ela foi fundada, os mamos foram para lá. E eles falaram que essa eco-yoga aldeia que a gente estava colocando à disposição para eles fazer algum trabalho educacional, era antigamente uma universidade ancestral, que lá estavam as pedras, que reúne todo o conhecimento da Serra Nevada e, por conseguinte, da Terra. E que não era um lugar qualquer, era um lugar ideal para montar a universidade. Agora, existem muitos mamos, porque os mamos, eles não são só dos cogs, eles são de todas as comunidades da Serra Nevada, né? É um título. O mamo é como se fosse um brahmana na cultura indiana. Você recebe quando você cumpre um determinado estágio, tantos anos de celibato, vegetarianismo, austeridade na montanha. Então são muitos mamos. Por exemplo, a gente foi na Europa e encontrou alguns mamos lá que a gente não encontrou na Colômbia, mas ela é da Colômbia, porque é muito grande. E tem os mamos que estão baixo da serra e em cima da serra. O recorte, pelo que eu entendi, que é essa perspectiva de conhecimento ancestral, ele vai variar dependendo da localização da tribo. Então, se a tribo estiver em cima da Serra Nevada, ele vai ter um tipo de informação. Abaixo já vai ter indexado culturalmente. Nesse caso que eu estou falando aqui, esses primeiros itens, por exemplo, eu já não estava citando a Colômbia, eu estava citando os Hopis, que são da ilha Java. É o Roy Little Sam, já é uma cosmovisão que vem lá da Indonésia. A espiral, o quadrante também passa tudo pelo conhecimento nativo do Oriente. Eu sou estudante de Bhakti Yoga, eu sou um sacerdote Hare Krishna, então eu estudo os Vedas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, esses livros. E eu também tenho toda uma concepção védica de todo o conhecimento ancestral que eu estudo, porque existe como eu fazer uma associação e uma relação entre cada nível hierárquico de informação. Então, respondendo objetivamente, é um recorte multidiverso, intercultural, interdisciplinar, empírico, desobediente e transgressivo. Totalmente baseado no que eu considero nesse momento como apropriado para passar desde o meu sentir e totalmente desvinculado de uma necessidade de acertar. Porque eu não sou um mamo,
eu não sou um Kog, eu não sou um Guarani Kaiowá, um Kaikanque, eu sou um Vaishnava. Então eu pratico, quer dizer, Vaishnava seria muito ousadia dizer que sou um Vaishnava. Eu sou um aspirante a Vaishnava, que é um estudante de Bhakti Yoga, e assim, começando. E a função desse aspirante, dada pelo maestro, vai e estuda com os nativos. Só que a gente estuda com muitos. Então, nosso serviço é viajar em todos, encontrar todos e sistematizar tudo e criar uma maneira de levar isso para os facilitadores replicarem. Então, muitas vezes, o processo de poder ter a assertividade da informação, ele vai ser um esforço pessoal de cada um para verificar a fonte e depois de retroalimentar também, falar, aquilo de repente que você falou, e a gente está super aberto a receber também os presentes, a gente chama sempre isso de presente. Às vezes eu vou usar uma palavra equivocada ou misturar um conceito porque estou com tudo na cabeça, e a gente vai reordenando aí depois por chat, por internet. Última pergunta. Pode-se generalizar e dizer que todas as tribos indígenas têm essa visão de unidade com a mãe natureza, com o planeta? Pode ser? Pode? Acho que é isso que ela perguntou, talvez. Basicamente ele vai ter a divindade masculina e feminina. É isso que a gente achou em comum entre todos. Todos têm. Aí o que difere, por exemplo, é o nome e as capacidades de manifestação, expansão e a simbologia e a maneira de contar. Mas basicamente você encontra lá os mesmos nomes, o mesmo princípio divino masculino e feminino e muitos variados nomes. Obrigado. Tá bem. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Diogo, gratidão pela palestra aqui hoje. Tenho a vontade de falar muito mais, né? Abrir muita mente. Lembrando que semana que vem a palestra é sobre ufologia esotérica. Recomendo chegar cedo, que vai lotar, imagino. E terça-feira está tendo vivência toda semana agora, na frente da reitoria. E a próxima a gente vai pensar alguma coisa nesse tema que a gente falou hoje. Então fica o convite e a gente se vê por aí. Obrigado.